Olá, eu sou a professora Maria José. Este segundo bloco do módulo 4 é para tratar do nosso tema da simplificação de textos, agora em um novo cenário. Vamos tratar de materiais simplificados para crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Neste curso, Texto Fácil, a gente dá destaque para a simplificação de textos sobre temas mais ou menos complexos para pessoas adultas. Temos uma atenção especial para pessoas adultas que trabalham e que têm pouca escolaridade e pouco hábito de leitura. Pois bem, muitas vezes, quando precisamos simplificar uma informação escrita para uma pessoa mais velha, pensando em alguém que tem em torno de 65, 75 anos de idade, não é aconselhável tratar essa pessoa como se fosse uma criança pequena. Uma pessoa mais velha, ao receber um material infantil ou infantilizado, poderá se sentir incomodada. Mas vale perguntar: o que diferencia um material informativo para crianças frente ao que fazemos para adultos e idosos, por exemplo? Do ponto de vista da linguagem, podemos dizer que o vocabulário, a repetitividade e os tipos de frase tendem a ser mais básicos quando se escreve para crianças, além da presença de figuras e comparações. Naturalmente, ter desenhos e elementos de humor, por exemplo, não é algo que seja apenas para crianças. Esses recursos juntos podem ajudar muito uma pessoa mais idosa a acompanhar uma mensagem escrita que trate de um assunto desconhecido. Como temos dito aqui sempre, é muito importante você saber para quem a informação se destina antes de começar a fazer qualquer coisa com um texto escrito. E vale o mesmo com a parte de imagens ou de figuras que houver nesse texto. Imagine uma pessoa de uns 65 anos recebendo informação, por exemplo, sobre a importância da vacinação sobre o sarampo. Nessa imagem que você vê aqui na tela, temos o Zé Gotinha, um personagem infantil. Isso já poderia fazer a gente pensar que a informação é mais importante ou somente para crianças pequenas, não é? Então, se o seu leitor tiver uns 25 anos ou até 59 anos de idade, por exemplo, faixa das pessoas que também podem precisar de uma vacina, como a vacina do sarampo, ou de uma outra vacina, como por exemplo a da febre amarela, ao encontrar apenas temas infantis, a pessoa pode achar que nem precisa seguir lendo o material. Assim, a pessoa mais velha pode correr o risco de ficar sem saber se ela pode ou se ela deve se vacinar também. Gente, materiais para crianças até podem ser usados para pessoas adultas, para a gente mostrar algo diferente ou até divertido, principalmente se for um assunto mais pesado, como uma informação sobre uma doença ou problema. Mas usar algo para crianças sem deixar de assinalar para o adulto que é material infantil pode até parecer desrespeitoso. Enfim, há também o tema do texto que você precisa levar em conta e o que esse tema implica. Você já pensou em como a gente apresentaria para uma pessoa uma informação escrita sobre como se consegue um auxílio funeral? Esse é um assunto bem difícil. Por isso, sempre repetimos: é preciso trazer a informação de acordo com o perfil de cada público. E é importante também sempre levar em conta a situação e o tipo de tema envolvidos na comunicação. Não é só a linguagem para crianças que precisa ser diferenciada em termos de formato, de imagens ou de escrita. É todo um jeito de tratar a pessoa no texto que vai ser diferente. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o vocabulário, das palavras que a gente escolhe para uma criança ou jovem ou para uma pessoa mais velha. Claro que o tamanho das frases, da letra, as ilustrações e desenhos, como eu já falei, podem ajudar bastante e devem combinar com a faixa de idade. Isso é o que vimos antes com o conceito de legibilidade, lembra?
O que vai fazer diferença na hora de você simplificar um texto é justamente você não esquecer de levar em conta a experiência de vida da pessoa que vai receber a mensagem. Se é uma pessoa adulta, jovem ou mais velha, que vê TV, usa redes sociais e se comunica com pessoas no seu dia a dia de trabalho, isso faz muita diferença. Faz diferença em termos do que a pessoa conhece, em termos de palavras e de conceitos. Já uma criança, como viveu menos, vai conhecer coisas diferentes e não conhecer muita coisa, pois ela ainda está começando na vida, na escola, na sua casa. Até os programas de TV e os assuntos com que uma criança tem familiaridade são diferentes dos programas que um adulto assiste. E as crianças de hoje já não são iguais às crianças do passado, especialmente por causa do contato bem cedo com a tecnologia, jogos e personagens de desenhos e histórias. Então, ao escrever um texto para a criança de hoje, tenha cuidado, não vá pensar só ou lembrar na criança que você já foi, pois quando você foi criança eram outros tempos, não é mesmo? Pois bem, vamos imaginar que você precisa escrever um texto sobre a doença de Parkinson para uma criança que tenha entre 8 e 10 anos de idade. E essa criança estuda em uma escola pública, por exemplo, de uma periferia de uma capital do Brasil. Como você faria? Olhem só esse texto que aparece aqui na tela, que retiramos da Wikipédia. Esse texto é para pessoas adultas. Como a gente poderia traduzir isso para essa criança? Veja o texto aqui na tela. Imagine o seu leitor com uma escolaridade em torno do 3º ano do ensino fundamental. Como eu disse antes, vamos pensar em um menino que estuda em uma escola pública e que mora na periferia da cidade. Isso é importante para você levar em conta a experiência de vida do seu leitor. Em geral, a doença de Parkinson atinge pessoas com mais de 60 anos. Então, seria provável que a nossa criança soubesse de algum avô ou avó que tem essa doença. Por isso, o menino teria interesse de ler o material que, de modo imaginário, estamos preparando, especialmente para ele. São coisas desse tipo, como o fato de alguns vovôs e vovós poderem ter essa doença, que precisam ser informadas de um jeito que a gente aproveite a oportunidade para dar uma boa informação e até para ensinar alguma coisa para a pessoa que usa o texto que estamos preparando. Nesse caso, quando trazemos informações sobre doenças, seus tratamentos e prevenção, estamos lidando com algo que se chama letramento em saúde. Esse tipo de educação pode começar desde cedo. Importante, nesse caso, a doença de Parkinson, ela não atinge somente pessoas mais velhas, mas a maioria das pessoas que têm sintomas dela, em geral, tem 60 anos ou mais. Pois, vejam só esse livro aqui. Esse livro se chama Vovô Agora é Cavaleiro. É um livro infantil no qual um avô e seu neto, o Jonas, conversam e vivem experiências com uma doença que se chama doença de Parkinson. Essa doença aparece como a doença do cavaleiro ou a doença do tremor e vai sendo explicada aos poucos no livro. O menino que conta a história do livro, que se chama Jonas, vai mostrando que essa doença vai fazendo com que o avô tenha tremores e dificuldades de se movimentar, como se estivesse usando uma armadura, como um cavaleiro medieval. Então, as brincadeiras do avô com o menino vão precisar ser adaptadas para continuarem acontecendo quando o menino visita o seu avô em casa. O livro, além do texto, é todo ilustrado e tem uma parte final que é escrita por um médico. Essa parte final foi feita especialmente para ajudar os pais a lerem o livro junto com seus filhos. Na parte final desse livro, como eu disse, um médico explica alguns termos médicos que são bem difíceis, de um modo muito interessante e criativo. Esse jeito que o médico achou para explicar
pode nos ajudar a ter ideias sobre como simplificar textos para crianças e jovens e até para pessoas adultas. Doença é um tema triste, então a gente tem que saber como dosar as palavras e entender que mesmo que uma doença seja incurável, como é o caso da doença de Parkinson, a gente deve passar uma mensagem positiva. Otimismo é importante para todos que convivem com uma doença incurável. É preciso, vale frisar, delicadeza, não é mesmo? Este livro sobre o vovô Cavaleiro foi originalmente escrito em alemão e traduzido no Brasil pela nossa colega a Sâmia Rios, que é de São Paulo. Infelizmente, o livro, agora em 2020, está esgotado, mas se você encontrar algum, vale comprar. Quem sabe a editora faz uma nova edição, não é mesmo? A ideia desse livro infantil sobre a doença de Parkinson é sensacional. Um exemplo de simplificação de um termo bem complexo, feito pelo médico brasileiro que fez o texto final do livro para ajudar os pais, é com a palavra neurotransmissor. Veja só aqui na tela um trechinho mostrando como o médico neurologista Dr. Marco Prist Filho fez a explicação para o que é a dopamina, que é um neurotransmissor. Vamos ver o que está escrito no livro. O neurotransmissor é como a água da bateria de um carro, que produz eletricidade e faz o carro andar. O neurotransmissor da substância negra recebe o nome de dopamina e é ele que ajuda a gente a se movimentar. Vejam só, usar a água da bateria de um carro é uma comparação de um jeito muito legal para explicar a ideia do termo para os pais de uma criança que vão estar junto com ele na hora da leitura desse livro. Isso porque os pais, em geral, conhecem um pouco sobre o funcionamento dos automóveis. E aqui é mais um exemplo de imaginar bem a experiência de vida que tem o leitor do texto e como você chega mais próximo dele com a informação. Claro que você pode observar esse livro todo com cuidado e pensar que algumas palavras ainda poderiam ter sido um pouco mais facilitadas. Mas simplificar não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Por isso mesmo que estamos com esse curso aqui. Vamos ver outro exemplo? Agora você vai ver um material que é do tipo misto, que une o divertido para crianças com a seriedade para pessoas adultas. Este é o livrinho no qual a gente conhece a Parkinina. Na verdade, é uma cartilha e se chama Desvendando a Doença de Parkinson. Quem produziu esta cartilha foi a Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, a ASPARMIG. A cartilha Desvendando a Doença de Parkinson surgiu da vontade e do trabalho de 3 pessoas, da minha amiga Janete de Melo Franco, com a ideia e o conteúdo, do Guga Schutze, com as ilustrações e a criação da personagem Parkinina, e da Priscila Oliveira, com a organização, diagramação e toda a paciência até o seu lançamento em dezembro de 2014. O público-alvo do texto são os adultos, principalmente pessoas que têm Parkinson, geralmente pessoas mais velhas e seus familiares. Porém, com o passar do tempo, a cartilha foi sendo bem aceita pelo público em geral e também por crianças. Atualmente, em sua 2ª edição, 100 mil exemplares dessa cartilha foram distribuídos. Essa cartilha visa desmistificar a doença e é de fácil manuseio, tem linguagem relativamente simples, traz ilustrações didáticas e usa o formato de perguntas e respostas. Essa cartilha é distribuída gratuitamente e você pode tentar conseguir um exemplar no site da associação que é mostrado aqui na tela. A Parkinina é o personagem principal desse livro, uma simpatia a Parkinina.
Mas que tal a gente ver se o texto e o vocabulário estão ok, ainda que haja um personagem e desenhos tão legais nesse livro? A gente poderia colaborar para melhorar o material? O que você acha? Lembre que o texto foi feito pensando-se na sua origem em adultos e que as ilustrações servem para tornar o assunto mais leve e a informação mais atraente. Uma coisa importante que deve ser dita é que a tartaruga, que anda devagar, serve para a pessoa prestar atenção num aspecto muito importante da doença de Parkinson, que é a lentidão dos movimentos da pessoa. Quer dizer, a doença de Parkinson não é caracterizada apenas por tremores. A lentidão é algo muito presente e é esse elemento da informação que precisa ser passado para as pessoas e é o que se frisa aqui nessa cartilha. Lembram da armadura do cavaleiro do outro exemplo, do outro livro? Pois então, a armadura também fazia o avô do menino Jonas se mover bem devagar. Como você pode ver na amostra que a gente traz aqui, o livro, só por existir, já nos ajuda muito. Mas sempre podemos melhorar alguma coisa, não é? Lembre que esse é um material que foi originalmente pensado para adultos, mas que acabou também sendo usado por crianças e por vários tipos de leitores. Vamos olhar, por exemplo, a página 3. Aqui a gente tem a Parquinina quando era bebezinha e uma pergunta muito importante em cima do desenho dela. A gente vai prestar atenção só na imagem escrita, ok? Que está na tela. Aqui temos o seguinte: geralmente não é hereditária, embora seja comum mais de um caso na mesma família. Há vários genes que predispõem os indivíduos a desenvolver a doença de Parkinson, assim como alterações ambientais que ainda não são bem esclarecidas. Você acha que a gente poderia dizer isso de outro jeito, considerando o universo de uma criança de 8 a 10 anos de idade? Ou mesmo para um adulto com pouca escolaridade e pouco hábito de leitura? Mas vamos escolher um leitor. Vamos imaginar aquele nosso menino que está no 3º ano da escola pública e que soube que o avô de um coleguinha da escola tem Parkinson. Como está essa parte do texto escrito? Você acha que ele conseguiria dar conta dessas palavras em vermelho sem perguntar para alguém ou buscar alguma ajuda em um dicionário? Vamos ver como a gente poderia melhorar isso um pouco, mas é só uma sugestão. Não estamos de modo nenhum fazendo uma crítica a esse trabalho que é tão importante da Asparmig e da autora. Veja aqui na tela a nossa sugestão de alteração do texto escrito. Passa de pai para filho? A resposta é não. A doença de Parkinson não costuma passar do pai ou da mãe para o seu filho ou filha. Mas é comum a gente encontrar mais de um caso dessa doença na mesma família, um tio, irmão, ou primo ou avô. Assim, se uma mãe tem Parkinson, não quer dizer que o seu filho vai ter que ter a doença. Enfim, há algumas coisas dentro do corpo da pessoa que os cientistas chamam de genes, que favorecem umas pessoas a terem essa doença. Mas também há coisas no ambiente, no lugar em que a pessoa vive, que podem ajudar a causar a doença, como, por exemplo, os agrotóxicos. A ciência ainda não sabe bem ao certo, com 100% de certeza, o que causa a doença de Parkinson. Por isso, todos os dias, os cientistas e os médicos seguem buscando respostas. E aí, o que você achou dessa minha sugestão de melhoria? É só uma ideia. Claro, daria ainda para você deixar o texto mais resumido, não é? Aposto que você consegue pensar em coisas diferentes para melhorar, principalmente se o leitor que você tem em mente é uma criança. Que tal você colocar em prática o que estamos vendo aqui no nosso curso, nesse tipo de texto, e em outros temas de saúde, como materiais especiais para leitores que são bem jovenzinhos?
Fica a dica para mais esse cenário de estudos e de pesquisa. A nossa colega Bruna Rodrigues da Silva, que faz um mestrado sobre padrões de vocabulários de crianças e jovens de escolas públicas, e o Lucas, que estuda como tornar textos de museus de ciências mais acessíveis para esse público, muito em breve vão nos trazer mais novidades e ideias sobre o tema da simplificação para crianças e jovens. Para saber mais sobre o que esses dois fazem, visite o nosso site do grupo de pesquisa da acessibilidade textual, indicado aqui na tela. Para terminar esse bloco, eu ainda quero falar para você sobre uma coisa super importante que se chama comunicação alternativa. Este é um exemplo. Essa é uma área de estudos e de pesquisa que tem o objetivo de proporcionar uma comunicação inclusiva, que pode chegar para pessoas com diferentes perfis e que tenham necessidades específicas. Tudo a ver com o nosso curso, não é mesmo? Se você quiser saber mais, recomendo muito que conheça, aqui mesmo na plataforma Lumina, o curso do meu colega, o professor Eduardo Cardoso, da Faculdade de Arquitetura da URGS, chamado Comunicação para Todos, Recursos e Ferramentas de Acessibilidade. Pois o curso do professor Eduardo tem o objetivo de promover a compreensão dos conceitos e princípios básicos sobre acessibilidade na comunicação, assim como problematizar a deficiência, com foco na eficiência de cada indivíduo e do coletivo na interação por meio de recursos tais como a audiodescrição para pessoas com deficiência visual, a língua brasileira de sinais, Libras, e as legendas para surdos e ensurdecidos. Esse curso do professor Eduardo é uma ótima opção para aumentar seus conhecimentos sobre simplificação de textos escritos. Veja no link que passa aqui na tela como chegar a esse curso. Agora, veja só esse exemplo de comunicação inclusiva e alternativa produzido pelo grupo Com Acesso da URGS, que é coordenado pelo professor Eduardo. É um material educativo do planetário da URGS sobre o sistema solar, que está traduzido em um formato que seria mais acessível para várias pessoas com alguma dificuldade de compreender. Este aqui é um conjunto de postais didáticos que mostram o sistema solar a partir de uma escala de proporções e de medidas dos componentes do nosso sistema solar. Veja aqui na tela a ficha técnica desse material que estou mostrando. Agora vamos ver como o texto, que é de divulgação de um assunto de ciências, o sistema solar, vai ser transformado para ser compreendido por mais pessoas. Veja só o primeiro postal do planetário da URGS com informações sobre o planeta Mercúrio, que é o que fica mais perto do Sol. Este você vê aqui na tela. Você pode ver como o texto escrito que tem no postal, que é um texto normal, como ele ficou agora adaptado para atender pessoas com algum tipo de deficiência, como autismo ou mesmo algum tipo de retardo, para entender as informações escritas. Não é sensacional? Não é mesmo sensacional? Vamos ver isso mais de perto? É uma combinação entre uma legenda simplificada e os desenhos. Como você pode ver na tela, o texto original foi adaptado para mostrar o que é mais fundamental no texto sobre o planeta Mercúrio. Há umas figuras que se chamam pictogramas, que sintetizam as ideias, e há uma legenda embaixo em cada um dos símbolos. Repare as figuras que foram usadas para significar ter, superfície e varia. Cada desenho corresponde a uma ideia e há uma legenda escrita embaixo. Aqui a simplificação do texto escrito ficou uma coisa muito diferente, pois é uma soma de figuras e de frases muito simples. A informação escrita é transformada em pranchas com figuras e palavras escritas. Se você quiser saber mais sobre como esse trabalho é feito,
Conheça o grupo com acesso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja os links que mostramos aqui para conhecer o trabalho desses postais e conhecer mais sobre esse grupo. Agora vamos ver mais exemplos do postal sobre o planeta Mercúrio. Temos aqui uma imagem com dois sinais, o da esquerda para a palavra tem e o da direita para a palavra superfície. Já aqui na tela, temos uma ideia para o sinal variar, que são setas e tem a palavra embaixo. Bem, era isso tudo que eu tinha para falar nesse bloco. Isso, nesses postais, se chama comunicação alternativa. Como você pode ver, o tema do texto fácil tem a ver com acessibilidade textual, terminológica e também com acessibilidade em diferentes cenários de comunicação e com comunicação alternativa e inclusiva. Há muita coisa para a gente explorar nesse assunto. No próximo bloco, você fica com o Eduardo, nosso colega que trabalha com Libras e acessibilidade para surdos. O Eduardo está trabalhando em materiais de história do Brasil para pessoas surdas, que precisam da informação em Libras, mas com sinais que sejam fáceis de entender. Pois não basta só estar em Libras, é preciso estar em Libras facilitada. Obrigado pela atenção e até mais!